Ele é um projeto chamado Pujança Editada, que ele é um trabalho que ele começa como uma intervenção urbana em escala monumental. É um trabalho que a gente faz uma videoprojeção, que é como se a gente jogasse luz, como se a gente jogasse ali imagens, né, que é a mesma técnica do cinema, né, só que a gente pensa um audiovisual expandido, que é pegar essa tecnologia que acontece num espaço bidimensional, né, numa tela em branco, e a gente leva isso para uma estrutura tridimensional como de uma estátua, né? E aí esse projeto Pujança Editada, ele é um projeto que a gente fez em 2020. Ele começa como uma pesquisa histórica, de modo a gente revelar as camadas desse monumento que foi construído para ser vendido como um herói para a cidade de São Paulo, quando na realidade a sua história ela é muito controversa, né? Uma história de uma figura genocida, de uma figura que não é de nenhuma maneira um exemplo para a sociedade. Então a gente utiliza a videoprojeção para trazer camadas e projeta isso na cidade. Esse trabalho, uma das principais características é que a gente projeta, né, usa a luz, né, e a tecnologia para projetar na face, né, no rosto dessa estátua, a gente projeta um crânio, uma caveira, que é uma iconografia muito simbólica, visto que os brasões das armas da maior parte das polícias militares do Brasil tem como referência o bandeirante, né, do qual é a categoria, né, que o Borba Gato fazia parte. E, coincidentemente, essas mesmas corporações, essas mesmas instituições utilizam a caveira como um símbolo de morte, né? Então, o que a gente faz é projetar, primeiramente, essa caveira no rosto dessa figura, dessa estátua, de modo as pessoas verem o seu verdadeiro rosto, que é o rosto da morte. E no corpo dessa estátua, a gente faz a projeção de diversas imagens históricas de pessoas que foram vitimadas por esse legado, quer seja desde o período colonial, por bandeirantes, passando por o período moderno e o período contemporâneo pelas polícias militares. Esse trabalho ele é muito especial para a gente porque ele se desemboca começa como um vídeo, uma intervenção no próprio monumento, depois ele se desemboca em um vídeo e uma série fotográfica, que foi a documentação desse trabalho, mas ele também vira uma escultura, que aí a gente utiliza o mesmo processo que a gente fez para remapear e pensar a estrutura do monumento, a gente faz uma miniatura desse monumento, uma versão física, do qual a gente traz essa face, né, esse crânio. E a gente utiliza uma técnica contemporânea, que a gente pensa muito memória, que é uma técnica de fazer a impressão 3D. Então a gente desenvolve o modelo 3D no computador, um modelo digital, uma réplica digital dessa estátua, e depois a gente traz essa réplica para o mundo físico, de modo que mais pessoas possam acessar essa nossa leitura desse monumento, né? E ao mesmo tempo possam tocar, sentir essa volumetria. Ela é uma estátua que a versão que a gente tem, ela tem um tamanho de 30 centímetros e ela é branca. E ela é praticamente feita na mesma proporção da estátua original, com a única diferença é que na face dela a gente traz o crânio. Então quando você passa os dedos pela face dessa estátua, você consegue reconhecer. Olá, eu sou Cauê Maia e esse é o episódio 2 do Desvios, podcast do Coletivo Transverso. Hoje estamos ouvindo Tony Batiste, falando sobre a obra Pujança Editada do Coletivo Coletores. Tony se define como um homem negro, artista multimídia, membro e cofundador do Coletivo Coletores, junto com Flávio Camargo. Criado há quase 16 anos na periferia da Zona Leste paulistana, Coletivo Coletores é uma iniciativa que discute o direito à cidade, a memória social e os seus apagamentos. Utilizando a paisagem urbana como tema e suporte de suas ações, o Coletivo Coletores realiza intervenções poéticas efêmeras de videomapping, instalações e arte gráfica para rediscutir símbolos e personagens cultuados ou esquecidos da nossa história oficial.
Se inicialmente o trabalho dos coletores se orientou no sentido de trazer para o centro da discussão uma produção artística periférica, esse caminho rapidamente se tornou uma via de mão dupla. Hoje, o trabalho nômade dos coletores se apresenta em múltiplas frentes, coletando saberes e produções artísticas por onde passam e difundindo de volta em exposições artísticas, museus, festivais, atividades artístico-pedagógicas, cursos de formação e intervenções poéticas de guerrilha. Vamos ouvir um pouco mais sobre o que motiva o trabalho dos coletores. Para nós do Coletivo Coletores, a noção de olhar para a história das cidades é uma forma da gente poder, de alguma maneira, tentar reconectar as nossas histórias, as nossas memórias, visto que tudo aquilo, né, toda a construção que foi feita por comunidades afro-brasileiras ou originárias ou pessoas nascidas às bordas ou nas margens da sociedade, essa história ela não foi preservada. Foram histórias que foram perseguidas, né, que foram exterminadas e apagadas. E a gente, por pensar essa ocupação da cidade, uma arte que independe de instituições ou independe de museus para existir, e uma arte que ela foca num público que não é o público que tradicionalmente frequenta essas grandes instituições, a gente pensou que o trabalho, para ele fazer sentido a sua existência, ele precisava de alguma maneira se conectar com a história dessas pessoas que também eram nossas histórias. Ao longo desses 16 anos de trabalho, o Coletivo Coletores, a gente contou a história de diversos territórios, indo do bairro de São Mateus ao bairro da Penha, ao bairro da Liberdade, ao bairro de Perus, ou a cidade de Paraty, a cidade de Registro, a ilha de Gorée em Dakar, no Senegal, né? Ou a área central, o berço do samba do Rio de Janeiro, a história do Milton Santos, a história de Carolina Maria de Jesus, a história do Tebas. São várias dessas histórias que o Coletivo Coletores, ao longo desses anos, tem desenvolvido projetos, pesquisas, colaborações com familiares, instituições, espaços de cultura, movimentos culturais. A nossa produção, nesse sentido, ela funciona muito como um processo que a gente chama de refundação de signos, já que todos os signos que estão instituídos como monumentos, como livro, como conhecimento tal qual nos foi imposto ao longo dessa construção de nação, o que a gente tem buscado com a nossa produção e com outros coletivos e com outras pessoas que estão repensando essas lógicas da cidade, é a ideia de pensar uma produção que conecte histórias que foram perdidas e, através de um ato de pesquisa, de um ato de rememoração, a gente desenvolve projetos artísticos que podem ser físicos, que podem ser digitais, que podem ser efêmeros ou que podem ser fixos. E esses trabalhos, à sua maneira, eles procuram coexistir e, de alguma maneira, questionar esses espaços que estão instituídos. Uma das coisas que mais nos interessa, por exemplo, ao olhar para a cidade, são as discussões como, por exemplo, da especulação imobiliária, ou as discussões dessas migrações forçadas que, por uma série de transformações dos territórios, infligem uma série de grupos sociais essa demandada para cada vez mais as franjas das cidades. Então essas lógicas nos interessam bastante para a nossa produção e são ações que a gente procura pontuar para as pessoas entenderem que estamos de olho, para as pessoas entenderem que estamos pontuando, estamos guardando isso para que no futuro a gente consiga de alguma maneira evitar que isso se amplie, né? A gente faz muito um exercício que a gente chama de sankofa, né? Que é a ideia de, no presente, você fazer as pazes com o seu passado, para evitar que os erros, né, do passado se repitam, para que de alguma maneira a gente consiga organizar e pensar um futuro possível. E o que é triste e ao mesmo tempo interessante é que, infelizmente, isso se transcende em diferentes esferas. Então, eu posso pensar na história da cidade, eu posso pensar na história das comunidades, eu posso pensar na história do samba, eu posso pensar na história do movimento hip hop, eu posso pensar na história de figuras emblemáticas como Madrinha Eunice,
como Dionísio Barbosa. Eu posso pensar em personalidades contemporâneas, como, por exemplo, uma Marielle, que tiveram as suas vidas perseguidas, cerceadas e apagadas. Então, muito do nosso trabalho, ele de certa maneira, não tem como a gente desvencilhar esse ato político que, de uma certa maneira, fazer arte num país como o Brasil, não tem como você evitar dele ser não ser um ato político, mas de alguma maneira, muitas vezes essa visão política da produção, ela pode estar numa camada mais infra, né, do trabalho. E no nosso caso, a gente procura trazer isso de uma forma mais direta, de uma forma mais objetiva, pois muito da nossa produção, ela acaba acontecendo dentro de uma ótica, né, que a gente nomeia como uma pedagogia urbana, né? Então, a ideia de pensar a cidade como esse espaço de aprendizado, a cidade como esse espaço de troca. Faz muito mais sentido para a gente pegar uma igreja onde o Tebas fez a sua produção e pontuar ali a sua história, de modo que as pessoas, quando elas olham para aquela arquitetura, por exemplo, que está acesa, ela fala, mas por que está acesa? Quem são essas pessoas? Quais são esses documentos? E a partir daí, a pessoa, né, compreender essa história. Do mesmo modo, quando eu projeto um crânio, né, a figura da morte, ou as imagens dos desaparecidos da ditadura militar no corpo de um monumento como o Borba Gato, é uma maneira da gente ativar esse espaço e trazer ali um tipo de reflexão crítica, né, para além de uma fruição estética, uma reflexão crítica em loco, de modo que a pessoa consegue de fato conectar essas histórias, essas camadas que foram apagadas e editadas, e ela possa olhar de frente, fazer face àquela estrutura, né? O que é muito mais difícil fazer, por exemplo, para nós, isso quando você está dentro de um museu, do qual muitas vezes a pessoa ela já vai ali preparada, né? Ela já vai armada, né? Para tanto ver, para se defender, para se estudar. E quando a gente faz a nossa produção, que acontece muito de uma forma como uma intervenção urbana, né, uma intervenção artística, muitas vezes boa parte do público que é afetado pela produção não é um público que diretamente ali saberia que aquela ação iria acontecer naquele espaço. Então, para a gente tem muito esse olhar pensando como essa produção artística, né, a gente pensa como uma motivação para essa produção, esse caráter mesmo de fazer com que a arte ela não se restrinja simplesmente a um mercado, a uma condição de venda e de troca, né, de produtos ou de serviços, mas que de alguma maneira a arte ela traga uma camada que os meios convencionais de se pensar a sociedade, de se pensar a cultura, muitas vezes eles não são suficientes para alcançar. Então, de uma maneira quase como disruptiva, né, a gente pensa tratar temas que são difíceis, que são pesados, de uma forma poética, né, de uma forma leve, ou muitas vezes usar uma forma mais explícita, uma forma mais pesada, para trazer um tema que há muito tempo ali está sendo apagado. Então a gente trabalha muito com essa relação, que é uma relação que ela é dialógica, né, ela é reativa, né, então à medida que a cidade vai nos propondo questões, a gente tem feito essas devoluções, né? Esse jogo. Então é quase como um processo realmente de jogo com a cidade e de alguma maneira a gente tem criado estratégias, compartilhado estratégias e a gente tem pensado muito isso como uma ferramenta realmente de escultura social, né? Uma ferramenta de transformação social que, para além da nossa produção, para além dessa relação com os territórios, a gente tem procurado fazer ela alcançar mais pessoas, alcançar mais públicos. Então, esse processo de pedagogia urbana, uma hora ele pode ser de uma forma mais implícita, com as próprias intervenções na cidade, ou hora esse processo de pedagogia urbana ele acontece de forma explícita, com formações, com oficinas, bate-papos, intervenções de forma colaborativa, né? A gente chama de pesquisação. Então, essa é uma produção que de alguma maneira ela tem uma preocupação com o futuro da cidade, né? Com o futuro dessa sociedade, mas tendo esse respeito com a história, né? Partindo da história. Então volto aqui trazendo essa ideia que é meio
seguindo nessa lógica do Sankofa, né? E pensar um pouco que essa produção que a gente está fazendo, ela está abrindo caminhos para próximas gerações e, ao mesmo tempo, isso que a gente está fazendo aqui é a continuidade de um processo que vem acontecendo a partir dos nossos ancestrais. Foram diversas as ocasiões, em cidades diferentes, que encontramos com o coletivo Coletores. A primeira delas foi em 2016, em uma ação contra o despejo de moradores do centro de São Paulo, lugar conhecido como Cracolândia. Esse primeiro encontro já começou com uma parceria não programada. Os coletores estavam lá com um projetor digital, eu estava com a Bazuca Poética, o projetor de slides portátil criado pelo coletivo Transverso para fazer intervenções luminosas no espaço público. Rapidamente compusemos as projeções, trocamos frases, projetamos conjuntamente as imagens sobre um dos prédios que seria demolido, ressaltando o direito à moradia e o respeito às pessoas que viviam ali. Em outro encontro não programado, em 2018, cruzamos com o coletivo Coletores na cidade de Paraty. Nós do coletivo Transverso estávamos na Flip, a festa literária de Paraty, realizando intervenções e lançando o nosso primeiro livro, o Atenção, Isso Pode Ser um Poema. Esse fotolivro que reconta por imagens as principais ações dos primeiros 7 anos do coletivo Transverso. É uma publicação que pode ser baixada gratuitamente no formato de e-book pelo nosso site, o www.coletivotransverso.com.br/editora. Numa das noites desse evento, estávamos projetando poemas na cidade histórica com a Bazuca Poética quando passamos em frente ao Sesc Paraty. Vimos a projeção de videomapping realizada pelo coletivo Coletores. Trocamos as nossas publicações, eles também estavam publicando lá. E desde então seguimos paralelamente, refletindo sobre a cidade e a memória e produzindo poemas visuais na paisagem urbana. O podcast Desvios faz parte do projeto de manutenção de grupo do coletivo Transverso. Tem apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Roteiro e direção, Coletivo Transverso, edição Ramiro Galas, assessoria de comunicação, Larissa Sarmento, Brilha Assessoria, design gráfica, Maíra Zanon, Ilha Design. Coletivo Transverso é formado por Patrícia Del Rey, Rebeca Damian e eu, Cauê Maia. Obrigado por escutar até aqui e até breve.